é rua de dia e volta de noite para dormir na prisão. Agora, me parece que, me corrija se eu estiver errado, nós tivemos um pequeno intervalo de tempo em que o criminoso hediondo, ele não tinha direito à progressão de regime. Sim. Conta essa história, como é que foi isso? Então, como eu falei para você, a partir de 1984, a nossa legislação foi toda no sentido de beneficiar os criminosos. E todo mundo cumpria 1/6 de pena e passava para o regime semiaberto. Em 1990, o legislador disse, não, peraí, mas aí também já é demais. Isso vai valer para estuprador, isso vai valer para latrocida, né? O assaltante que mata a vítima. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns crimes, vamos chamá-los de crimes hediondos, e quem for condenado por um crime hediondo, por um estupro, latrocínio, extorsão mediante sequestro, homicídio qualificado, que entrou depois, né? Não vai ter direito à progressão de regime. Vai cumprir a pena inteira em regime fechado. Lá na frente, talvez tenha direito ao livramento condicional, dependendo do caso. Mas enquanto estiver cumprindo pena, é cadeia de verdade, é regime fechado. Os defensores aí dos direitos dos criminosos arguíram no Supremo a inconstitucionalidade dessa lei. De 1990 até 2005, durante 15 anos, o Supremo disse, essa lei não tem nada de inconstitucional. Ela só está tratando de forma mais grave quem comete crimes mais graves. Em 2003, e aí não tem como a gente deixar de falar isso, o PT chegou ao poder e o Lula passou a nomear, né, o presidente da República fez algumas nomeações de ministros do Supremo, que refletem, essas nomeações, o pensamento do PT sobre criminalidade, segurança pública, tá? Que a gente sabe qual é. Punir não adianta, tá? Etc. O criminoso é uma vítima da sociedade. Em 2005, um estuprador, um sujeito condenado por estuprar 3 meninos, na época a gente, quando a vítima era de sexo masculino, a gente não falava estupro, era atentado violento ao pudor. Ele violentou 3 meninos, um de 7 anos, um de 8, um de 9, uma coisa assim. 3 crianças. Foi condenado a uma pena de, não lembro exatamente, alguma coisa como 18 anos, tá? E quando ele cumpriu 1/6 da pena, né, acho que 3 anos, ele disse, eu quero progredir para o regime semiaberto. E o juiz disse, você não, porque estupro, atentado violento ao pudor é crime hediondo. Vai cumprir tudo em regime fechado. E aí ele foi recorrendo e perdendo, recorrendo e perdendo, chegou no Supremo, ganhou por 6-5, o Supremo a partir daí passou a considerar inconstitucional essa regra da lei dos crimes hediondos, de que quem é condenado por crime hediondo vai cumprir a pena inteira em regime fechado. O Supremo passou a considerar isso inconstitucional. Teve um ministro nesse julgamento que disse que fazer com que um criminoso como esse sujeito, que violentou 3 crianças, cumprisse a pena inteira em regime fechado, é punição cruel e desumana. Vejam o que é o pensamento de alguns setores do nosso